se aparecerem, a gente já sabe quem é. Como estava pelo domínio da FAEX, pode ser que já caiu lá no TI e eles já saibam. Está no domínio da FAEX. Esse também é da FAEX? Porque esse eu tive que pedir para entrar. Porque o outro eu tinha colocado você na reunião, agora esse eu abri rápido, só ficou eu. Ah, tá. Ah, claro, a irmã entrou. Aí, irmã, obrigada, viu, querido? Então vamos começar de novo, Ani, apresentar de novo a Rafaela, pedir desculpa mais uma vez. A gente... Não tiveram culpa nenhuma, imagina. Não. Infelizmente, tem pessoas que gostam, né? Infelizmente, mas é para isso que a gente está estudando a mente do ser humano, né? Aliás, é o que eu disse aqui para o meu pessoal, assim, olha, eu estou estudando psicologia para ver se eu entendo gente, porque gente é o bicho mais complicado que tem, viu? Certo? Então, para quem chegou agora, muito bem-vindo. Então, nós vamos apresentar a Rafaela. Ela é psicóloga hospitalar, atuando lá no HC, na área da cuidados paliativos e saúde do idoso. Então, ela vai falar para nós da experiência dela e, no final, aí a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver perguntas, aí nós vamos abrir no final, anota aí, né? Porque às vezes ela fala alguma coisa, você vai esquecer no final, então anota, e aí depois, no final, a gente abre para as perguntas. Tá bom? Alguma coisa, Thaís, que você queira acrescentar? Não, acho que agora a gente está só os estudantes mesmo, aí fica mais fácil. Então, Rafaela, a palavra é sua. Vocês querem que eu retome o que eu já falei? Sim, se você puder, por favor, porque aí agora a gente vai Porque a dar gente está certo. gravando e aquela gravação, ela, sabe, ela vai ficar só para experiência. Tá bom, eu inicio de novo, então. Então, gente, boa noite novamente. Eu vou falar um pouquinho do meu percurso acadêmico e profissional até chegar aos dias de hoje. Eu me formei em 2018 na PUC Minas e na minha faculdade não tinha muita ênfase na área da saúde, era mais na área da educação, então os estágios que eu fiz foram todos voltados para a educação, em escola. E aí, no último ano da faculdade, eu comecei a me interessar muito pela área da saúde. Tiveram algumas questões pessoais que me fizeram pensar um pouco sobre essa nossa atuação dentro do hospital e da importância que ela tem. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo TCC sobre autolesão em adolescentes. Então, me deparei com muitos estudos, muitos artigos que falavam muito dessa parte da área da saúde. E aí eu fui pesquisar para saber o que era possível ser feito por um psicólogo dentro do hospital, quais eram os caminhos, se a gente se formava, já entrava para trabalhar no hospital, o que eu tinha que fazer, né? E aí eu me deparei com a possibilidade da residência e da especialização. Em 2019 eu passei um período estudando para conseguir passar nas provas, né? São provas que são um pouco concorridas, e eu acabei passando na especialização no Hospital das Clínicas, né, que é o antigo aprimoramento. E o aprimoramento, ele tem uma modalidade de ensino, né, então a gente é aluno, mas também atua na prática do dia a dia. O aprimoramento, para quem tiver interesse, são 40 horas semanais, a gente recebe uma bolsa, né, para estar trabalhando, um auxílio. E o Hospital das Clínicas, ele é gigantesco, né? Ele é o maior hospital da América Latina. Então, lá dentro existem uma infinidade de possibilidades de clínicas, né? E quando eu entrei no HC, eu escolhi atuar dentro da UTI de clínica médica, que seria o lugar que eu poderia ver as mais variadas doenças. E eu tinha esse interesse específico em atuar dentro da UTI, dessa questão mais intensivista. Eu entrei em 2020, junto comigo chegou a pandemia também, né? Eu estava chegando num lugar novo, me mudei para São Paulo,
não conhecia ninguém, então tiveram muitas dificuldades já por conta dessas mudanças e por estar entrando numa nova área, né, numa instituição de, enfim, com todas as questões que emergem também do trabalho hospitalar junto com a pandemia e o Covid. E aí essa UTI que eu estava trabalhando, ela se transformou numa UTI totalmente Covid, né? O Hospital das Clínicas, ele fechou várias áreas, várias alas, e se tornaram todas Covid. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho dessa experiência minha também, eu vou terminar esse percurso meu, e aí a gente pode retomar alguns pontos. E aí, dentro da UTI, eu vivi muita coisa, e começou a me incomodar um pouquinho algumas questões de que a qualquer custo, através de aparelhos, através de questões artificiais, a vida ela deveria ser mantida. E aí eu via que isso gerava muito sofrimento, tanto para aquele paciente como para a família. E aí eu não estava entendendo direito o que isso estava me incomodando, mas eu via que algo ali não me agradava muito. E eu fui estudar um pouquinho e conhecer o cuidados paliativos. É uma área muito recente, muito nova. São poucas pessoas que conhecem, inclusive dentro da área da saúde, dentro da medicina, né? É uma área ainda pouco vista e com muitos estereótipos, muitos preconceitos. E, bom, então eu fiquei sabendo que dentro do HC tinha essa residência de cuidados paliativos. E aí, enquanto eu estava na especialização hospitalar, eu estudei para entrar na residência. E aí eu já consegui terminar a especialização, emendei na residência e estou no meu segundo ano agora, né? São 2 anos de residência. Então, esse foi um pouquinho o meu percurso até onde eu cheguei hoje, assim, né? Queria que vocês interagissem comigo um pouco, o que vocês gostariam de saber de tudo isso. Acho que tem bastante coisa. Você falou que quando você iniciou a residência, logo em seguida veio a Covid, né? E aí você atuou também nos leitos de Covid? Você atuou nesse tempo também ou não? Vocês se manteram afastados? Isso, teve toda uma reorganização da especialização. No começo, não sabia muito bem o que era o Covid, se eles iam colocar os alunos da especialização para atender quem era Covid. Então, teve um momento que a gente começou a fazer ligações telefônicas para os familiares, né, dos pacientes que estavam internados, porque tinha essa questão do distanciamento. Então, a família não podia mais entrar para visitar, não podia mais entrar para ficar junto com o paciente. E as famílias muitas vezes ficava dias sem receber notícia do que estava acontecendo, né? E então, no primeiro momento, a gente ficava só fazendo essas ligações, né? Eram ligações de acolhimento familiar. E aí a gente ia identificando demandas, né? Tinha algumas pessoas que tinham uma necessidade de uma demanda psicológica, e aí a gente ia fazendo um acompanhamento mais pontual, né, uma psicoterapia breve e para ir acompanhando essas pessoas que tinham uma demanda mais urgente. E aí, depois de alguns meses, eles resolveram, na verdade, por conta da intensificação da pandemia, né, dos profissionais da linha de frente estarem totalmente desgastados, eles resolveram que a gente ia atender também. Então, boa parte da minha especialização eu atendi na UTI Covid. Esse atendimento era só com os pacientes ou ele se estendia também aos familiares? Ele se estendia aos familiares, mas infelizmente a gente não podia ser presencial, né? Então continuou-se essa modalidade por telefone, por ligação telefônica. Mas, inclusive, era muito importante estar próximos dessa família, né? A gente aprende um pouquinho que o psicólogo hospitalar ele atua na tríade, né? Que é paciente, família e equipe. E essa atuação em conjunto é bem importante, né? Porque todo mundo está sofrendo, né? Cada um da sua maneira, cada um com um sofrimento diferente, mas o adoecimento ele atravessa essas 3 figuras, né? Esses 3 papéis.
Inclusive, na época da pandemia, a equipe de uma forma bem pontual, né? Os profissionais estavam totalmente desgastados, existia o medo de contaminação, o medo de morrer, né? No início, teve muito profissional da saúde que morreu pelo Covid. Então, essa tríade é muito importante de ser olhada. Sim, a Rebeca colocou aqui no chat, você pode relatar algum desses atendimentos que te marcou de alguma forma? São tantos. Imagina, ainda mais no auge da Covid, né? Sim. Eu acho que teve um caso que foi de um moço. Ele era um fisiculturista, né? Então, aqueles moços todo malhado, que praticava atividade física todos os dias, que tinha uma vida muito saudável, na faixa dos 30 anos. Acho que até mais jovem um pouquinho. Acho que ele devia ter uns 26 por aí. E, e quando eu atendi ele, já estava, assim, no final do primeiro ano da pandemia, né? No final de 2020. Então, a gente já sabia um pouco como que o Covid funcionava no organismo, ainda tinha muitas dúvidas, muitos receios, mas não tinha vacina ainda, né? Então, tinha muita gente morrendo. E esse caso me impactou muito por conta de todas essas questões. A gente ouvia na mídia que o Covid ele atingia mais idosos, pessoas que tinham algum tipo de adoecimento já, alguma comorbidade, né, diabetes, hipertensão. E esse rapaz era um rapaz jovem, super saudável, né, e que pegou Covid e ele acabou falecendo na internação. E acho que me mobilizou muito porque vem muito de encontro comigo, né? Uma pessoa jovem que estava ali naquele meio, suscetível também de contrair o Covid. Então, acho que esses casos de pessoas mais jovens me marcaram de uma forma bem pontual, assim. E aí a gente ouvia muitas coisas na mídia, né? Ah, isso daí que jovem pega é mentira, que jovem tá morrendo, não sei o quê. E não, assim, eu tava ali, eu vivenciei aquilo e eu vi o quanto aquilo estava sendo doloroso para aquela equipe que estava cuidando de uma pessoa tão jovem e para aquela família que estava perdendo um moço, enfim, com a vida inteira pela frente ainda. E Assim, as pessoas que estão aqui, agora estamos todos estudantes de psicologia, se discorresse um pouquinho da atuação do psicólogo hospitalar, assim, de uma maneira ampla, assim, né? E como que você se direcionou para essa área e como que você, dentro desse contexto maior, você coloca a importância da presença desse profissional dentro do hospital. Bom, eu acho que eu vou começar falando um pouco da dificuldade que para que com as outras equipes, né, os outros profissionais da área da saúde lidem com o sofrimento humano, né? O pessoal da área da saúde está muito acostumado a lidar com o sofrimento, com a dor física, mas não com o sofrimento emocional. Então, por exemplo, um paciente está chorando, chama o psicólogo. Porque eles não têm técnicas, não têm manejo para lidar com a dor do outro. Então, o nosso papel ele vem muito de encontro com isso, né? De sustentar esse sofrimento e pensando no recorte da internação hospitalar, aquela pessoa ela está sendo atravessada por tudo aquilo que o adoecimento está trazendo na vida dela. Então, acabou de descobrir um diagnóstico difícil, de uma doença incurável. Isso vem trazendo, vem atravessando essa pessoa de várias maneiras, né? Psíquica, social, economicamente. A nossa atuação é muito importante frente a isso, né? De estar junto com essa pessoa, de possibilitar um espaço de escuta desse sofrimento, dessas angústias. Tem muito medo envolvido, né? Do não saber o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, de proporcionar esse espaço, esse ambiente de escuta e uma escuta ativa.
E para além disso, poder auxiliar na manutenção da autonomia da pessoa. A gente está falando de uma instituição que é muito médico-centrada, né? Que é muito, ainda hoje, o médico ele tem um papel de destaque dentro do hospital. E isso vem mudando ao longo do tempo, mas é aquele saber muito paternalista. Então, o médico sabe, ele tem o domínio sobre a técnica e ele vai fazer o que ele tiver que fazer. E aquela pessoa num lugar de passiva, né? Como se fosse um papel em branco, que não tem a sua história, não tem as suas vivências, não tem seus sentimentos. E muitas vezes a equipe esquece que essa pessoa tem autonomia, né? Que ela tem direitos, tem deveres perante a sua saúde, mas tem muitos direitos. E o principal dele é saber e compartilhar o planejamento do seu próprio cuidado. Então, a gente tem uma atuação muito específica nesse ponto também, de fazer valer a autonomia de cada sujeito. Respondi a sua pergunta um pouquinho? Sim, agora mais uma pergunta sobre, porque a atuação do psicólogo, ela sempre é em torno de um setting terapêutico, né? No hospital, essa realidade não existe, porque essa privacidade, esse sigilo não tem como, né? Porque muitas vezes, eu acredito que você está atendendo um paciente, tem uma intercorrência, a equipe médica atende e você tem que atender o paciente, né? Porque a vida dele muitas vezes está em risco. Como é que é isso, né? Essa questão? Porque o psicólogo sempre tem essa questão do sigilo, da ética, e no hospital, como é que isso é para você? Como é que você tem visto isso lá dentro de outro? Deve ter outros profissionais também lá, né? Uhum. A gente aprende muito esse modelo do setting da clínica, né? De um ambiente organizado, de um ambiente silencioso, né? Onde o sigilo deve prevalecer. E no hospital, a gente não encontra isso em lugar nenhum, né? É muito difícil você achar uma salinha que dá para você entrar lá sozinha com o paciente ou com o familiar e atender ele. Na verdade, a gente não tem sala, são poucos os psicólogos que conseguem ter uma sala específica dentro do hospital. E quando a gente está falando de atendimento beira-leito, isso é impossível, né? Porque não tem como tirar o paciente daquele leito, levar para um outro espaço. Na maioria dos casos, eles nem estão conseguindo andar, né? Então, o setting é muito o que a gente faz, o que a gente proporciona naquele momento, né? Eu lembro que eu tive uma professora uma vez que falou que o setting é como você posiciona o seu corpo, como você se coloca naquela situação. Então, por exemplo, geralmente os quartos são compartilhados, tem 2 leitos, 4 leitos, por exemplo, no PS, são vários leitos e não tem repartição nenhuma. Às vezes puxa uma cortina, às vezes nem isso tem, né? E já aconteceu muitas vezes de eu estar num atendimento e o coleguinha do lado, o paciente do lado, querer intervir, querer compartilhar daquele atendimento, né? Porque tem alguém ali conversando com a outra pessoa, dando uma atenção para outra pessoa. Então, deixa eu conversar aqui também, deixa eu compartilhar o que eu estou pensando. E isso vai muito do nosso manejo na hora, né? Tem que ter muito jogo de cintura. Então, talvez, às vezes, usar a fala daquela pessoa para poder sinalizar alguma coisa para o seu paciente que você está atendendo. Esses dias mesmo aconteceu algo bem, bem parecido, assim. Eu estava atendendo uma senhora e ela começou a chorar. E aí a paciente do lado falou que não era para ela chorar, que ela tinha que ser muito forte. E aí eu intervi junto com ela, né, explicando da importância de demonstrar o sofrimento naquele momento e que tudo bem ela chorar, né? Não é porque ela estava chorando que ela não iria ser forte. E aí eu fiz uma intervenção ali junto com a senhora, explicando a importância de demonstrar esse sentimento de que ela acolhesse quando a paciente também trouxesse para ela. E finalizei, pedi licença e me virei de costas. Ou seja, né, aí meio que impedi de que ela continuasse partilhando daquele atendimento. Então, muitas vezes é isso, né? Você se colocar numa posição que o paciente do lado
esteja mais distante, não consiga se comunicar ali junto, ou até mesmo ter que intervir. Olha, nesse momento eu estou fazendo um atendimento com ele, né? Eu preciso que você dê licença, depois eu posso conversar com você, eu posso entender o que o senhor está querendo. Mas essa questão do sigilo em si é bem complicado nesse sentido, né? Eu acho que o sigilo se faz muito a partir do que o outro está disposto a te trazer nesse ambiente também. E tem uma outra complicação aí, que é as intervenções da equipe. Então, por exemplo, o nosso lugar é um lugar muito importante, mas se o paciente está precisando de uma medicação naquele momento, naquele horário, né, o papel daquela enfermeira vai ser mais importante do que eu estou fazendo ali naquele momento, né? É algo urgente. Se o paciente tem alguma intercorrência e precisa entrar um médico para examinar, aquele papel do médico naquele momento vai ser mais importante do que eu estou fazendo. Então, a gente é interrompido várias vezes, né? E até para coisas que nem são tão essenciais, como, por exemplo, um banho no leito. Só que a gente sabe que a vida dos enfermeiros é muito corrida, né? E aí, em alguns casos, se eu falo, não, por favor, espere eu terminar meu atendimento para você dar um banho nele, talvez esse paciente só tome banho à noite, e isso é de manhã, porque esse enfermeiro só vai conseguir voltar nele de noite, né? Então, de saber um pouco manejar essas situações também e de ver qual é o grau e o nível de importância de necessidade daquela pessoa naquele momento. Você falou um pouco da tríade aí, né? O entendimento que você tem assim como psicóloga hoje, esse atendimento humanizado que a gente tanto fala, ele se estende às equipes também, no caso, aos profissionais de saúde? Hoje já está chegando mais esse psicólogo para cuidar dessa equipe também que vai tratar o paciente junto, essa multidisciplinar? Então, nos cuidados paliativos, eu pude vivenciar a equipe multidisciplinar, né? A minha residência é uma residência multi. Então, a gente tem na equipe médico, enfermeiro, odonto, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe multiprofissional e funciona como uma equipe multiprofissional, né? Todas as impressões, todas as condutas são tomadas a partir da opinião de todos os profissionais. Mas quando você fala de um cuidado para com essa equipe, ainda é muito difícil, né? Porque a gente, enquanto psicólogo dentro da equipe, nós somos a equipe também, né? A gente pode ter o olhar no sentido de, talvez essa conduta esteja sendo assim porque essa equipe está em sofrimento, né? Esse profissional médico está em sofrimento com o que está acontecendo. Vamos olhar para isso, né? E muito mais um acolhimento entre equipe do que o nosso fazer sendo voltado para essa pessoa, porque não tem como, a gente faz parte disso, né? E aí, quando a gente pensa de forma global, por exemplo, a psicologia, entrando os muros do hospital para além dessa equipe, mas sim para um cuidado com o profissional de saúde, a gente não tem, né? No Hospital das Clínicas, por exemplo, para residente, a gente tem atendimento psiquiátrico, mas psicológico não, né? Então é muito difícil. Assim, eu desconheço um serviço que tenha atendimento psicológico para o profissional. De forma abrangente, né? Acho que, assim, alguns casos pontuais isso existe, mas de um psicólogo que vai cuidar daquela equipe, do sofrimento daquela equipe, é muito difícil. Aí, no caso, você sente que a equipe seria receptiva a essa assistência? Porque ainda hoje tem muita gente que tem muito preconceito ainda, até os dias atuais, né? Com o tratamento terapêutico, porque se você falar qualquer transtorno, a pessoa fala, mas eu não sou louca. Existe, né? Existe muito preconceitos e estereótipos. Eu acho que eu falo de um lugar muito privilegiado
porque a minha residência é de uma equipe multiprofissional, né? Mas a experiência que eu tive antes da residência, que foi trabalhando nessa UTI, que foi na especialização, a receptividade dos profissionais para com a psicologia é muito diferente, né? É visível, assim, colocando na balança, profissionais que trabalham em equipe multi e profissionais que têm o seu trabalho isolados, que têm a ajuda dos outros profissionais, mas são trabalhos individualizados, né? A aceitação da psicologia, ela muda bastante. Pensando na minha equipe, na que eu trabalho hoje, eu acho que eles seriam muito receptivos, porque eles entendem o papel do psicólogo, né? Eles valorizam o nosso papel dentro da equipe. Inclusive, eu sei que muitos deles fazem psicoterapia externa, né? Fazem acompanhamento. E quando a gente fala um pouco de afetividade, Rafaela, como essa, como eu vou dizer assim, como essa sua atuação hoje na sua residência te afeta? Afeta muito. Afeta demais, assim. Acho que essa visão que, pelo menos eu tive lá na faculdade, na graduação, de que isso já está mudando muito na psicologia, né? De que a gente tem um olhar distanciado do paciente, que a gente não pode deixar os nossos sentimentos se envolverem. Não tem como, é impossível, né? Eu trabalho hoje em cuidados paliativos com pessoas que estão em fase final de vida, são pessoas que estão morrendo, né? Então, eu trabalho com a morte diariamente. Eu acolho família em sofrimento pela perda diariamente, né? Então, é muito importante a supervisão, gente, né? Acho que a gente tem supervisão na faculdade, e quando a gente sai da faculdade, a gente precisa de supervisão, né? A gente precisa de olhar de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa que já percorreu um caminho aí. E para além de supervisão, a gente precisa de terapia pessoal. Eu não daria conta de estar fazendo o que eu faço hoje se eu não tivesse terapia, né? Porque muitas das coisas que a gente vivencia é, acabam refletindo experiências nossas próprias, né? Por exemplo, esse paciente que eu acabei de contar era um paciente jovem, né? Então diz muito sobre mim também. É para isso que a terapia é muito importante, para a gente conseguir olhar o que nos toca, o que está nos incomodando, o que pegou, para a gente conseguir trabalhar isso e conseguir fornecer o melhor atendimento possível também para o paciente e para a família. Esse setor de cuidados paliativos como você mesmo disse, o pessoal já está ali esperando, né? Eles já estão com essa consciência, ali você só trabalha essa aceitação, esse final de vida mesmo, assim, como levar isso, como aceitar isso, é basicamente isso? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é cuidados paliativos, então. Sim. É uma área muito nova, muito desconhecida ainda. Quando eu estava na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar. Nos cuidados paliativos, a gente cuida de pessoas que acabaram de receber um diagnóstico de uma doença difícil, de uma doença crônica e ameaçadora à vida, né? E, teoricamente, a gente deveria receber esses pacientes no momento desse diagnóstico. Só que, ainda como cuidados paliativos não é muito conhecido e em muitos lugares não é bem aceito por conta de um desconhecimento, esses pacientes chegam para a gente já quando eles estão em processo de terminalidade. O que é isso? A terminalidade é quando não existe mais nenhum tratamento que vai modificar aquela doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardíaco, o que poderia mudar isso? Um transplante de coração, né? Então, quando um outro exemplo, uma pessoa que tem câncer, o que poderia modificar esse câncer? Uma rádio, uma químio, né? Em alguns casos. Quando o paciente já está na terminalidade, não existe mais nenhuma proposta que vai modificar essa doença, né? E aí,
o que é possível de ser feito são propostas que vão trazer conforto para essa pessoa, né? Então, o cuidados paliativos, ele é especialista no controle de sintomas, e sintomas dos mais variados, tanto sintomas físicos como psíquicos, sociais e espirituais. E aí essa pessoa, ela chega para a gente geralmente no hospital já na fase final de vida. Então já teve todo esse processo de descobrir qual era o diagnóstico, né, de ter essa má notícia, de lidar com essas questões. Só que ainda os profissionais de saúde têm muita dificuldade de falar sobre a finitude, né, de falar sobre a morte e de dar diagnósticos difíceis. Então, a comunicação, ela é muito falha, e a gente percebe muito isso atendendo os pacientes. Então, são pessoas que já estão há alguns anos com aquela doença e elas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Elas sabem o nome do diagnóstico, mas não sabem o que aquilo vai dizer, não sabem o que vai acontecer no futuro, quanto tempo de vida ela pode ter, né? Então, cuidados paliativos vem muito de encontro com essa comunicação também, de poder informar essa pessoa quando ela quer saber, né? Porque a pessoa também tem o direito de não querer saber, mas na maioria dos casos as pessoas querem, os pacientes querem. Então, muito dessa comunicação minuciosa e de acolher o que vem a partir disso, né? Não é fácil dar uma má notícia. Má notícia, quando eu falo má notícia, eu estou falando de um diagnóstico difícil, ou eu estou falando que aquela pessoa vai morrer em poucos dias. E o nosso papel é muito esse, de ser esse comunicador, para poder que, a partir disso, a pessoa faça elaborações, né? Como que eu vou saber o que faz sentido para mim nos meus últimos dias de vida, se eu não sei que eu tenho os meus últimos dias de vida? Né? Se eu acho que eu vou morrer, sei lá, daqui a 2, 3 anos. Não tem como eu elaborar isso. Então, eu preciso da informação, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu corpo, com a minha vida, para eu poder começar a elaborar. Né? E aí o nosso trabalho da psicologia vem muito de encontro com isso também, de acolher esse sofrimento que é intenso, de dar espaço para essa elaboração, para essas reflexões, né? Nos cuidados paliativos, a gente fala em diretivas antecipadas de vontade. O que seria isso? É a pessoa dizer como ela gostaria de ser tratada no final da vida dela. E aí a gente vai coletar os valores dessas pessoas. Então, sei lá, para uma pessoa, um valor muito importante é passar os últimos dias da vida ao lado da família, né? Eu quero muito que a minha família esteja comigo nesse momento. Para uma outra pessoa, um valor muito importante vai ser tomar um banho no chuveiro. Ah, eu não quero tomar banho no leito, eu quero conseguir tomar um banho no chuveiro. Ou comer uma comida que me lembra de maneira muito afetiva a minha mãe. Então, cada um tem um desejo e também tem um valor. E a gente da psicologia ajuda a essa pessoa a dar voz para esses valores, né? E fazer valer a autonomia dela. Pode perguntar. Deixa eu ver se você consegue tirar uma dúvida. Você agora falando disso daí me fez recordar um negócio. Eu tive uma amiga que faleceu de câncer, deu metástase. E ela foi ao médico, um médico não falou que ela estava no final da vida, falou que ela fazia um tratamento, coisa e tal. Ela ficou pesquisando, foi lá em São Paulo, acho que no Saib, em Austin, e ela virou e falou assim, aqui eu vi que vocês dão um diagnóstico, não mente para o paciente. O que é, vocês falam. E aí lá ele falou, você tem de 3 a 6 meses de vida. Né? Então, aí ela voltou no médico recente e falou, doutor, por que você não me contou isso? E se eu te contasse, era a mesma coisa eu dar uma arma na sua cabeça e você se matar, você nem ia lutar, né? E como que o psicólogo fica perante isso? Um que fala e o outro que não fala? A gente sempre vai ver aquilo que faz sentido para o paciente, né? Como eu falei, tem algumas pessoas que não querem saber, né? Mas a gente precisa perguntar. Né? Essa pessoa tem que falar, eu não quero saber. Conversa sobre isso com outra pessoa da minha família, com o meu responsável, com a minha mãe, com o meu marido. Mas na maioria das vezes as pessoas querem saber, porque elas querem finalizar coisas.
né? Elas querem poder se despedir de quem elas amam, né? E, enfim, elaborar outras questões da vida, da existência. E a gente do cuidados paliativos sempre preza pela informação. Então, a gente encontra muito isso, de profissional que faz uma comunicação meia boca, que fala, mas não fala, que deixa um não dito, né? Só que a pessoa, ela tá vivenciando o adoecimento na pele dela. Ela tá sentindo no corpo dela as mudanças, a queda de funcionalidade, a queda de apetite, né? Algumas pessoas, quando estão nessa fase, já começam a ter alguns períodos de confusão. Então, a pessoa, ela tá vendo o corpo dela modificando. Ela sabe que alguma coisa errada está acontecendo, né? Então fica essa coisa no ar do não dito. Então a gente da psicologia sempre busca entender o que faz sentido para aquele paciente, se é receber essa informação para ter possibilidade de elaboração frente a ela. Se sim, a gente tem que trabalhar com a equipe isso. E não é fácil trabalhar com a equipe. Porque esse médico aí que não contou para sua amiga é porque ele tem muito sofrimento. É porque ele não está sabendo lidar com isso, né? Ele não deu oportunidade dela saber se ela iria lidar com isso ou não. Sim, ela não teve, aí no outro ela teve, né? Aí ela foi planejando conforme, né, o tempinho de vida dela, né? E aí, a hora que você falou isso, eu fiquei pensando nesse caso, se você trabalha e o médico não fala, e o paciente está ali achando que talvez ele, né? Sim. Eu lembrei de um caso agora, que era de uma senhora que ela tinha DPOC, que é disfunção pulmonar obstrutiva crônica. E a gente recebe muitos pacientes assim. E aí, se essa pessoa ela não tem possibilidade de receber um transplante pulmonar, ela vai morrer, né? Porque a única alteração dessa doença seria o transplante. E aí, por N questões, às vezes não conseguiu entrar na fila, ou às vezes a fila de espera está muito grande, essa pessoa não consegue. E essa senhora, ela trazia muito isso, assim, ela falava para mim, eu tô vendo nos seus olhos que você tá me escondendo alguma coisa. E para todo mundo que entrava a conversar com ela, ela falava a mesma coisa. Então, ela queria muito saber o que estava acontecendo com ela. E aí eu fui comunicar a equipe, né? Eu fui conversar com a equipe. Não é a equipe que eu trabalho, era uma equipe de outro local, um médico que eu não tinha conhecimento, que eu nunca tinha conversado, que era do transplante pulmonar, porque esse médico não teve coragem de falar para ela que ela não ia ser transplantada. E aí, nesse dia, eu percebi que ele estava meio que titubeando, assim, né? Com um pouco de cautela no que ia falar. E aí eu me propus a ir junto com ele fazer essa comunicação. Então eu fui junto com ele e aí eu fui auxiliando no sentido de retomar muito o que a paciente me trouxe. Olha, lembra que a senhora me falou isso, né? Que a senhora estava com dúvida disso? Pergunta para o médico o que a senhora gostaria de saber. Aí ela perguntava, era uma senhora bem tímida, bem simples. E aí, quando eu fui auxiliando na comunicação, ela foi fazendo perguntas. E ele falou, e não falou nada, né? Ele não disse para ela o que ele tinha que dizer. E aí ele ia embora sem falar. E aí chegou no final, eu falei para ele, vamos ver se ficou claro para ela? Aí eu virei para ela e perguntei, o que a senhora entendeu disso tudo? Ela não tinha entendido, né? Aí eu olhei para ele, olhei para ela e falei, tá, a senhora não quer saber isso, né? Que era a questão do transplante? Ela falou, isso, é isso que eu quero saber, doutor. Aí ele teve que falar para ela. Ele falou, olha, não vai ser possível o transplante, a senhora não vai conseguir fazer. Então, assim, é muito difícil lidar com essa equipe que tem dificuldade de fazer essas comunicações. E às vezes a gente vai ter que pegar na mão da pessoa, levar até o paciente, igual eu fiz nesse caso, e falar, olha, a gente precisa fazer isso, né? Ela tem o direito de saber. É um direito do paciente legalmente falando. Obrigada, Rafaela. Então, nossa, eu fico parada assim, ouvindo você contar assim, caminhar para esse lado, né? Para essa psicologia hospitalar, porque acaba sendo, você acaba vivenciando o luto todos os dias, né? E não sei, eu fiquei até meio emocionada.
que te levou a ter esse olhar, a você contando assim, o quão é importante cuidar desse paciente, cuidar da saúde mental desse paciente e se fazer entender, que foi o que você fez com esse médico. Você acredita que a psicologia está ganhando esse espaço realmente, que a gente está sendo ouvido, que pode ter diferença, podemos fazer essa diferença? Ó, eu acredito que sim, mas se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. É muito difícil. E eu acho que eu, particularmente, eu sofro muito com essas questões de não ser ouvida pela equipe. De, às vezes, ter que aumentar um pouco o tom de voz para eles poderem te ouvir. É muito triste não ser reconhecido, né? Mas a gente está falando dessa instituição que o saber médico é a primazia, né? E ao longo da história, isso foi construído dessa maneira e está muito enraizado. É muito difícil de quebrar isso, mas a gente consegue, né? Por exemplo, na equipe que eu trabalho, ainda tem alguns profissionais, desculpa, ainda tem alguns profissionais que têm essa dificuldade de conseguir considerar a nossa opinião, a nossa impressão sobre o caso, mas a grande maioria não. A gente já conseguiu criar esse espaço. Esse lugar que eu trabalho, que é o Cuidados Paliativos, ele foi criado há 15 anos, né? Ele é bem recente. E a inserção do psicólogo se deu logo no início. Então, são 15 anos de todos os dias trabalhando de qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer ali pelo paciente, pela equipe. Mas é algo que me incomoda muito. Por exemplo, o meu tema, a gente faz um TCC, né, que é o TCR, que é o trabalho de conclusão da residência. E o tema que eu escolhi foi o papel da psicologia a partir da compreensão da equipe multi. Para entender como que os membros da equipe veem a nossa atuação. Justamente porque isso me mobiliza muito, né? De como que essa equipe olha para a psicologia e entende o nosso papel. Então, é um trabalho, assim, de dia a dia, né? A gente não vai chegar no hospital e vai estar a equipe, nossa, psicólogo, que maravilha, mas eu entendo que é muito por conta dessa construção social e histórica da medicina, né? Eu considero que a gente vem ganhando espaço, sim, né? A gente vem ganhando, se a gente pensar alguns anos atrás, eram poucos os hospitais que tinham psicólogo. Hoje, assim, aqui falando de São Paulo, né, a sua grande maioria já tem psicólogo. É lógico que é um número muito reduzido. Se a gente for pensar no HC, assim, a quantidade de psicólogo que tem é mínima perto do que seria necessário, né? E tem psicólogos que tem tem hospitais que tem um psicólogo, dois. E para além dessa questão da equipe, nós não somos valorizados, né, economicamente. O psicólogo hospitalar hoje ganha muito mal, né? A nossa classe como um todo tem várias questões, enfim, mas não é um lugar reconhecido. Uma pergunta, Eni? Na verdade, é só para avisar o pessoal que eu coloquei no chat, mas pode ser que não tenham visto. Quem quiser perguntar, só levantar a mãozinha, tá? Que está aberto para perguntas para a Rafaela. Alguém? Bom, enquanto não tem, né, vamos nós aqui colocando. É interessante esse seu depoimento sobre a questão do pulmão, né? Porque eu, particularmente, não desconhecia esse transplante de pulmão, porque o pulmão é um órgão bastante sensível, né? E pessoas que têm câncer em outros órgãos, elas têm mais viabilidade de se recuperar, né? E do pulmão já é bem mais complicado isso, né? Uhum. Você tem tido mais experiências nesse sentido, assim, desde pacientes com essas questões? Então, no HC, a gente atende bastante paciente que tem doenças pulmonares, doenças cardíacas
e doenças crônicas neurológicas, né? O nosso ambulatório, ele é composto na sua grande maioria por pessoas que têm doenças neurológicas. Então, esclerose múltipla, ELA, não sei se vocês já ouviram falar nessas doenças, mas são doenças que ela tem um tempo de sobrevida um pouco maior, mas ela vai causando várias questões motoras, cognitivas, na fala, né? Então, esse é o público que a gente mais atende. Câncer, a gente não atende muito porque dentro do Hospital das Clínicas tem o ICESP, que é o Instituto de Câncer, né? Ele é bem reconhecido e a grande maioria dos pacientes do Hospital das Clínicas vai para o ICESP. E aí lá é uma área, é um local que a gente não atua, né? A gente atua no Instituto Central. Ok. E agora, então, falar sobre a saúde do idoso, né? Que até ainda ficou para o final. A nossa residência, ela chama Cuidados Paliativos em Saúde do Idoso. Mas nós não atendemos só idosos, né? A gente atende a população de maneira geral, atende criança, adolescente, né? Tem muitos casos de pessoas jovens, né, na faixa etária dos 40 anos. E, em sua grande maioria, os idosos são idosos que são multimórbidos, né? Que têm várias doenças. E aí descobrem um adoecimento pontual que vai ameaçar a vida já mais na velhice. E eu acho que é interessante a gente falar disso porque por conta da questão social e familiar, né? A gente já sabe que o idoso às vezes tem uma estrutura familiar um pouco fragilizada, né? Os filhos já saíram de casa, cada um já foi construir a sua vida. Então, aumenta-se o número de idosos que moram sozinhos, e a gente está falando de um público que é pobre, né? O Hospital das Clínicas é SUS, e ele atende uma parcela da população que é bem paupérrima. Então, muitas vezes, esses idosos estão morando sozinhos, não tem uma rede de suporte, não tem a parte econômica, então é bem difícil essa atuação nesse sentido. A gente tem também assistência social que auxilia em partes com essa questão mais social e econômica, mas existem muitas lacunas e fragilidades. Um outro ponto que eu venho observando bastante é o idoso cuidando de outro idoso. E aí é uma questão de saúde pública, né? A gente não tem quem cuide desses idosos. E aí tem que cuidar um do outro, né? Senão, o que vai fazer? Então, existe no ambulatório muita sobrecarga do cuidador, né? De mulheres, de homens que cuidam dos seus parceiros no final da vida. E aí são pessoas que também estão doentes, que têm problemas, sei lá, na coluna e não consegue virar o parceiro na cama, né? Não consegue dar um banho. Então, tem várias vulnerabilidades também nesse sentido. O setor, ele é grande, Rafaela? O setor que eu trabalho? Isso. Então, o cuidados paliativos no HC, ele tem 3 setores. É o ambulatório, a interconsulta e a enfermaria, né? Durante a residência, a gente roda em todos esses lugares. O ambulatório é onde a gente mais vê esse recorte social e dessa sobrecarga dos cuidadores, porque é onde eles vão para ter consultas pontuais. Então, eles estão na casa deles, né? Estão vivendo a vidinha deles lá, e aí eles vão para ter essas consultas. E aí as consultas são em equipe. Então, geralmente, atende eu com um médico, um enfermeiro junto, uma consulta multiprofissional. Na interconsulta, é muito parecido com a modalidade do psicólogo hospitalar de forma geral. A gente recebe um pedido de alguém que está numa outra clínica no hospital e a gente vai até lá para ver
o que está acontecendo e para fornecer esse cuidado, mas nós não somos responsáveis por aquele paciente, ele está alocado numa outra enfermaria. E a nossa enfermaria, que é a Enfermaria de Cuidados Paliativos, ela tem 8 leitos, né? É uma enfermaria pequena, mas se pensar no que o cuidados paliativos se propõe a fazer enquanto equipe, é um cuidado muito individualizado para cada paciente, né? Então, se a gente for ter uma enfermaria muito grande, a gente precisa de muitos mais profissionais para atuarem. O tempo que a gente gasta e que a gente demanda para estar com aquele paciente, com aquele familiar, é um tempo bastante extenso. É diferente da lógica dos outros locais do hospital, né? Que o médico passa lá de manhã, vê se está tudo bem, faz algumas perguntas e vai embora. No cuidados paliativos, não, é o tempo todo ali, né? O tempo todo suprindo essas demandas, a partir daquilo que é possível. Então, é uma enfermaria bem pequena. E aí ali dentro acontece a promoção de bem-estar do paciente, mesmo nessa Isso. sobrevida, claro, né, todos respeitando o limite de cada um, mas esse trabalho ele acontece, essa promoção de bem-estar. Isso. O nosso foco é promover conforto, né? Conforto e alívio de sofrimento. E a equipe médica é especialista em sintomas de dor, falta de ar, delírio, né? Que são os sintomas que aparecem mais no final da vida. E aí os outros membros da equipe vão, cada um em sua especificidade, vai auxiliando para promover esse conforto. Por exemplo, a odontologia, né? Uma área que a gente não vê muito dentro do hospital, mas dentro do cuidados paliativos tem. Geralmente, pacientes neurológicos em fase final de vida, eles babam muito, né? Produzem muita saliva. Então, a odonto, ela tem o preparo certo para que isso não aconteça. Ou como a gente atende pacientes muito vulneráveis economicamente, são pessoas desdentadas, ou que tem um dente, não tem o outro, e isso é muito importante, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que têm vergonha de sorrir, e aí a nossa odontologia vai lá, arruma os dentes, e antes de morrer essa pessoa consegue sorrir, e consegue se sentir bem com o próprio corpo, ter a autoestima de volta, né? Então, são alguns detalhes, assim, pequenos detalhes que vão promovendo esse conforto. Fazem a diferença, né? Sim. É um trabalho muito bonito mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Todo mundo tímido hoje. Quando é na sala, falam pra caramba. Eu queria fazer uma observação, né? Sim. Eu já sou da área, atuo como psicóloga, tudo. Vejo a importância de se falar sobre cuidados paliativos, porque, que nem a Rafaela falou, é uma coisa que tem muitos tabus, né? É muito velada e tal, e a importância de poder trazer esse assunto à tona na visão de uma psicóloga. Porque a gente vê bastante dos médicos, da enfermagem, falando sobre, mas o psicólogo, ele acompanha o sofrimento desse paciente não só com um olhar médico, não só com um olhar biológico, né, integral, mas também no olhar dos últimos segredos que esse paciente traz, da história de vida que ele vivenciou e ele vai trazendo. E eu queria falar o quanto é lindo esse trabalho de vocês e o quanto é incrível, assim, pensar, porque todo mundo vai morrer. Só que a gente pouco fala sobre a chegada dessa morte. E aí vocês trazem esse olhar, assim, não um morrer com sofrimento, mas um morrer bonito, sabe? Um morrer em vida, assim, mas escolhendo, sabendo, consciente disso. Isso é muito bonito. Parabéns pelo trabalho de vocês. É digno, né? Muito Porque obrigada. é igual você falou, que vamos morrer todo mundo sabe. Mas acredito que nesse setor quase que se tem dia e hora, né? Não se tem, mas é como se tivesse. Olha, é um mês, é 2 meses. É meio que quase que programado. É diferente quando a gente não tem essa programação, né? Então isso também tem que ser muito trabalhado, né? Uhum. A morte, ela tá dada, né? A gente não É, sabe qual vai ser o momento, mas aquele paciente, ele não vai voltar mais para casa dele. sim. Ele vai terminar a vida dele ali naquela internação. Nossa,
É como a Danuta disse, vai trabalhar com hospitalar, vai fazer terapia também, É importante, muito. porque é necessário. Pode falar, Eni. Então, eu só queria acrescentar aí na fala da Melina que a questão da morte, na verdade, é um fenômeno natural, né? Faz parte da vida o processo da morte, mas as pessoas vivem como se não fossem morrer nunca. E a falar de morte é um tabu. Se você fala de morte, a pessoa fala assim, credo, muda de assunto. É como se fosse uma coisa muito extraordinária, como se eu não falasse da morte, ela não chegaria até mim, né? Uhum. E é ao contrário, né? Nós temos que falar sobre ela, porque é tão natural quanto nascer, né? A morte. Morrer é tão natural quanto nascer. E então eu realmente eu faço, né, eu faço cor às palavras da Melina para cumprimentar aí a Rafaela e a equipe, porque realmente é um trabalho assim, muito importante e sempre que tiver a oportunidade, né, tá levando isso para o público, especialmente para os psicólogos, porque a gente precisa desmistificar a morte, né? Tem um filósofo que agora eu escapo o nome dele, que ele diz assim, que tem pessoas que, aliás, viver aliás, morrer todos morrem, mas nem todos vivem, entendeu? Porque a gente não valoriza, porque para viver a gente precisa ter prontidão para morrer, né? Se eu não tenho prontidão para morrer, eu não vivo, né? Porque eu acho que eu não vou morrer, então as coisas que eu vou fazendo, elas podem ser inconsequentes. Como a Rafaela colocou, a importância, né, da pessoa se resolver, despedir, ela vê o que ela ainda gostaria de realizar, né, em vida, né? E eu já tive história de pessoas que a família escondeu a situação que era gravíssima, era uma metástase que estava espalhada, e ela não sabia, todo mundo sabia que ela não ia sair mais do hospital e ela ficava planejando quando que ela ia voltar para casa. Era uma tristeza, né? Ela poderia ter tido a chance, né, de algumas coisas que ela poderia ter feito, se despedir de alguém, deixar algum último desejo, que é muito importante, né, Rafaela? E muitas vezes as pessoas não entendem isso, acham que poupando, vamos dizer assim, escondendo a verdade, está poupando a pessoa. Isso que você traz, a gente tem um termo técnico para falar sobre isso, que é cerco do silêncio. Quando a família, né, geralmente o cerco do silêncio ele é feito ou pelo profissional, como a gente já conversou um pouquinho antes, e também, na maioria dos casos, pela família. Né? Então, é tão difícil para essa família lidar com esse sofrimento que ela acredita que poupando de informação, ela vai estar protegendo de alguma maneira. Né? E a gente vê que é muito pelo contrário, porque quando se é falado, é possível compartilhar a dor, é possível compartilhar aquele sofrimento, né, entre os membros da família. E esses laços, essa partilha, é muito importante para quem está nos últimos momentos de vida e também para essa família que vai perder essa pessoa, né? Então, a gente trabalha para quebrar o cerco do silêncio. Existe esse olhar voltado para essa família também, né? A gente faz muita reunião familiar no cuidados paliativos. A gente chama essa família para conversar, né, para acolher essa angústia, para acolher esse sofrimento, para dar vazão para isso, para entender qual que é o medo de fazer essa comunicação, né? E muitas vezes a família tem medo de que contando o paciente vai desistir, né? Vai parar de lutar, ou então vai sofrer ainda mais. E aí é muito do nosso papel também mostrar que não, pelo contrário, né? O falar é importante para que essa pessoa tenha espaço de elaborar e também de partilhar esse sofrimento. É interessantíssimo. Nossa, ficaria aqui horas ouvindo você falar. Ai, gente, quero perguntar, mas estou tão emocionada com esse trabalho. Era só um pouquinho, tem alguém me ligando aqui. Sabe o que é, Rafaela? Você falou que atende
crianças também, não é? Cuidados paliativos com idosos, mas que você atende todo tipo de público. Esse atendimento, quando é feito com a criança, naturalmente, o trabalho também tem que ser voltado para os pais, né? Porque eu acredito que eles estão ali numa situação até emocionalmente mais difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Em específico, o nosso setor não atende crianças, né? A partir da adolescência a gente começa a atender, porque no Hospital das Clínicas tem o Instituto da Criança. Então, essas crianças que estão em cuidados paliativos estão nesse outro instituto. Eu não vou conseguir dizer com propriedade as minúcias que tem esse sofrimento tanto para essa família como para essa criança. Mas eu consigo dizer de adolescentes, né? E geralmente esses adolescentes que a gente atende são adolescentes que têm doenças crônicas, neurológicas, degenerativas, né? Que nasceram com essas doenças. Então já é uma família que está em contato com esse adoecimento desde o nascimento. Né? Então, desde o nascimento, essa família já vem vivenciando vários processos de lutos, né? Do luto daquela criança idealizada, daquela criança que a sociedade traz como a criança ideal, do desenvolvimento ideal de uma criança. Então, já é uma família imersa nesse sofrimento e nesses cuidados, e que desde a infância já é dito, né, qual seria a sobrevida a partir dos estudos. Então, tem algumas doenças, por exemplo, que chega a 15 anos, a 20 anos, e muito pela nossa experiência e pelos estudos, realmente existe uma idade de sobrevida para essas crianças. Rafaela, Oi. nossa, mil perdões. Eu acabei de fazer a pergunta e a bateria do meu celular descarregou. Não sei se você viu que eu saí. Acabei não pegando nada do que você falou. Será que você pode repetir, por favor? Falo. Tá bom. Eu tinha falado que eu não vou conseguir trazer para você as minúcias desse trabalho, porque no Hospital das Clínicas a gente tem um Instituto de Criança, né? As crianças são atendidas neste local e a nossa equipe não atua lá. A gente atende adolescentes, né? A partir de uma certa idade, eles começam a acompanhar com a nossa equipe. E geralmente são adolescentes que têm doenças neurodegenerativas, progressivas, né, e que já nascem com essa doença. Então, o que eu falei um pouquinho é que esses pais, desde o nascimento dessa criança, eles já vivenciam processos de luto, do luto dessa criança que foi idealizada e daquilo que a sociedade traz como desenvolvimento adequado de uma criança. Então, é uma família que já está imersa em muito sofrimento e em muito cuidado também, porque essas crianças precisam de muito cuidado, né? Um cuidado diferente. E aí, esses pais, eles recebem datas para a morte desse filho, né? Geralmente, os estudos, eles trazem. Então, determinada doença, a criança vai sobreviver até 10 anos, outra até 15 anos, outra até 20. E, geralmente, a sobrevida das doenças são muito de acordo com isso, né? Com a média geral. Por mais que esses pais cuidem muito bem, coloquem toda a atenção, a progressão da doença vai seguir o curso natural dela, né? Então, a gente atende muitos pais nesses casos e existe um sofrimento muito grande, porque eles já sabem o que vão acontecer, né? Então, eles estão cuidando com muito amor, muito carinho, muita atenção e sabem o que espera no futuro. E existe o luto, principalmente dessas mães, geralmente é um luto complicado, né? Cria-se uma relação muito de simbiose com esse filho. E aí elas saem do emprego, elas destituem tudo da vida delas, todos os sonhos, os planos, para cuidar daquele filho, né? Para se dedicar totalmente àquela vida. E quando essa criança morre,
é muito difícil se reconstruir a partir disso, né? Quem que era essa pessoa antes desse nascimento, antes de viver todo esse processo? E então são lutos bem difíceis, assim. Essa é a experiência que eu tenho. Com criança mesmo, eu não vou saber falar nas minúcias. Entendo. Nossa, mas já me ajudou bem. Eu tô só nesse primeiro período e tem horas que eu me pergunto, meu Deus, eu me emociono tanto com essas situações que eu não sei não se eu vou conseguir, sabe? Trabalhar assim, né? Lógico, você está falando do setor clínico aí do hospital, né? E enfim, não sei se eu daria para isso não, né? Mas estou tentando aqui, sabe? Estou super emocionada, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Maravilhoso. Eu não sei se isso acontece comigo por conta de eu já ter perdido muitas pessoas próximas, sabe? Nessa situação de doenças, né, incuráveis e tudo, né? Minha própria mãe, pai, sabe? Pessoas muito próximas. Então, quando eu ouço assim, né, eu me despedaço, né? Então, só tenho a parabenizar você aí por essa firmeza, né? Eu acho que tem que ser forte para fazer um trabalho como esse. Parabéns e obrigada pela resposta, tá bom? Obrigada, sinto muito pelas suas perdas. Eu acho que o que eu posso te dizer é que com um aporte teórico, técnico, a gente vai aprendendo a lidar com algumas situações. E a terapia pessoal, como eu já mencionei, é muito importante, né? Para a gente conseguir elaborar as nossas perdas para poder tratar da perda do outro. Esses dias eu li uma frase, não vou saber falar dela como eu li, mas eu estava lendo um livro sobre luto e tinha lá um adendo para os terapeutas, né? Para a gente tomar cuidado para não tentar tratar o nosso luto no luto do outro, né? Então, cada um tem a sua história de perda, né? Cada um já vivenciou as suas dores. Por isso é muito importante a gente estar em terapia também. É verdade. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Rafaela, tem mais algumas considerações para passar para a gente? Se vocês deixarem, eu fico aqui a noite toda falando. Não pode dar confiança para a turma não, que fica mesmo. Eni, mais alguma consideração? Luciana? Não, eu acho que, se ninguém tem perguntas, a Rafaela poderia fazer as considerações finais dela, né? E assim, nós expressamos a nossa infinita gratidão, foi realmente de muito, muito importante, de muito aprendizado para todos. Aí no chat aí as pessoas manifestaram, né, os cumprimentos a você. E você, claro, você está no início, né? Você realmente tem muito ainda a oferecer, né? E vai conseguir, né, trazer muito conforto para muita gente. Então, que esse trabalho seu seja iluminado e que você possa continuar trilhando esse caminho, porque realmente, se é uma área que tem ainda, é muito reduzido, né? Que isso possa se ampliar no futuro, né? Mas então, as considerações finais, se ninguém mais quiser falar, né? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que é gostoso a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz e aquilo que dá sentido para a nossa vida também. Cuidados paliativos ainda precisa muito ser visto, né? São poucas pessoas que conhecem da maneira correta, né? De qual é o papel, qual é a função. E é isso, gente. Assim, vocês estão aí trilhando o final da faculdade. Para quem se interessar pela área da saúde e quiser saber um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, eu também posso dar algumas indicações de livro, de artigo. É uma área muito bonita, né? Mas é uma área também muito difícil. E, e é preciso muita dedicação, enfim, muito estudo, mas é muito gratificante trabalhar com isso.
E que bom que eu tive esse espaço para poder trazer um pouquinho para vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Não, eu tenho mais uma questão, né? Assim, como que você, quando você passa por um processo de perda muito sério, muito grave, especialmente com o adolescente ou mesmo com o idoso, como é que é para você, quando você chega na sua casa, você põe a cabeça no travesseiro ali? Boa pergunta. Olha, tem algumas perdas, né? Tem alguns casos, alguns pacientes que mexem com a gente de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Todos os casos a gente cria o vínculo, tem um envolvimento nosso afetivo também, mas tem alguns casos que nos tocam de uma outra forma. Então, tem dias que eu choro muito, né? Que eu chego em casa eu choro, que eu preciso das amigas para dar um colo, para dar um abraço. Tem dias que eu ligo para minha terapeuta, por favor, vamos marcar consulta, que eu preciso antecipar isso, né? Lidar com isso. E é bem cansativo também, porque eu tô falando da residência. A residência são 12 horas diárias, né? De segunda a sexta. E tá imersa nesse trabalho que tem esse peso emocional em todo esse tempo, né? 12 horas diárias. Tem dias que eu chego em casa e eu tomo banho, deito na cama e durmo. Assim, não consigo fazer mais nada além disso. Mas acho que a gente vai conseguindo se adaptar também. Tem dias que são piores, tem dias que são melhores. E, e é isso. Você já está no final da residência agora. Eu termino em março. Ah, o ano que vem ainda. Tô no meu segundo ano, né? Comecei esse ano, segundo. Ainda tem um tempinho ainda. Tem. Eu Bom, posso me aproveitar só mais um pouquinho? fica à vontade, Al. Vocês me desculpem até se sai um pouco do tema, mas é que você comentou, Rafaela, que nos seus estágios você trabalhou na escola, foi isso? Alguma coisa escolar, né? Teria alguma experiência, algum quadro, né? Como eu te disse, eu estou só começando, o pessoal aí já está terminando, mas eu estou aqui a convite, né? E eu não entendi muito esse mundo. Como você é, né, muito humana para falar das situações que você passou, você tem alguma coisa para falar de como que é esse trabalho na escola, na sua experiência, ou você não teve nenhuma oportunidade assim? Eu fiz estágios em escolas públicas de ensino fundamental, mas a minha experiência foi uma experiência um pouco divergente do que é o nosso papel enquanto psicologia dentro desse ensino, porque eu fiz parte de um grupo que ia muito de encontro com a questão da pedagogia. Então, eram crianças que tinham algumas questões sociais, e dificuldade na aprendizagem. Então, o meu trabalho foi mais voltado para essa questão de facilitação dessa aprendizagem, né? Eu acho que o que eu tive de experiência foi isso, assim, dentro da escola, mas não vou conseguir te ajudar muito. Imagina, foi só curiosidade mesmo, né? Uhum. Muito, muito obrigada, viu? Imagina, estou à disposição. Acaba que os nossos estágios dentro da graduação são só início, né? É igual você escolheu e foi para residência para essa atuação dentro da hospitalar, né? Então, assim, as curiosidades da Áurea a gente já teve no primeiro semestre também, né? A gente sabe, mas você vai chegar lá, Áurea. Opa! Não desiste, Tomara. não. Não desiste, não. A gente acha que não consegue, mas vai indo, né? E, bom, eu queria te agradecer, Rafaela. Foi, olha, um imenso prazer você trazer pra gente tudo o que você trouxe acerca da psicologia hospitalar, né? E espero que a gente possa se encontrar novamente, né? Poder ter outros bate-papos, porque foi bem interessante mesmo. Eu particularmente nunca tive um olhar para a psicologia hospitalar. Olho muito para a social, mas a hospitalar eu não. E agora você trazendo essa questão do paliativo, eu já tive um outro olhar, já mudou o meu olhar para o hospitalar, de verdade, assim, real, sabe? Então acho que foi muito grandioso esse encontro hoje.
Ai, que bom, fico feliz. E eu estou à disposição, gente, né? Quando vocês quiserem conversar de novo, seja de uma maneira formal ou informal, né? Se quiser referência teórica, indicação de livro, essas coisas, eu estou à disposição. Eu também queria agradecer, Rafaela, pela oportunidade de estar conhecendo aí os seus trabalhos, o atendimento paliativo, que eu também nunca tinha escutado. E parabéns. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, então. Então, acho que por hoje é só, né? Pessoal, Rafaela, boa noite. Melina, muito obrigado por vir prestigiar a sua amiga. Foi ela que nos indicou, ela que nos presenteou com essa Olha, muito obrigada. profissional maravilhosa. Grato Tinha presente. gente melhor para escolher, gente. Para falar, Obrigada, Melina. falar com amor, só a Rafa. Realmente, maravilhosa. E haja coração, né, para fazer um trabalho desse, viu? Haja coração. Haja. E haja terapia, né? Então é isso, Boa pessoal. noite, gente. Boa Obrigada. noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Andressa acho que nem tá aí, ela só ficou no. Saiu. Removi ela. Ai, gente, eu tô tensa, que meu Ai, pescoço podia tá ter ela doendo. aqui, né, no hospital. Quase que eu falei. Não tive boa experiência com psicóloga, não, mas você deveria estar aqui. Olha, eu juro pra vocês que eu perdi tudo que eu queria, assim, maravilhosa ela. Mas eu fiquei muito tensa agora com o que aconteceu. Meu pescoço tá. Parece que sentou alguém aqui, sabe? Uhum. Que coisa horrorosa, Aninha, que coisa horrorosa. Gente, mas que medonho mesmo, hein? Por isso que eu falei, Thaís, se você puder, leva isso aí pro pessoal do TI, porque, gente, foi. Foi horrível, horrível. Fiquei muito carregada. Vou ter que pedir pra minha avó me benzer. Sério, meu pescoço tá duro. Vai aí tomar um banho de sal grosso, né, Eni? Nossa, eu fiquei muito tensa. E ela é maravilhosa, gente. Que Ela menina. é. Maravilhosa mesmo. Nossa, que horrível que aconteceu, mas o pouco que ela trouxe pra gente foi muito bom, eu adorei. Sim. E realmente, eu nunca pensei em hospitalar e quando ela falou, nossa, muito interessante esse trabalho dela lá no HC. E ela tá, é que ela falou, ela fala de um lugar privilegiado, privilegiado mesmo. Pelo estádio que eu vi, totalmente